Gente amiga que gosta de música, que gosta da música do Brasil, é indescritível o momento de hoje, o momento que nós estamos vivendo e o que nós vamos viver, as emoções que vêm por aí. Eu posso dizer para você, só para adiantar, em vez de fazer aquilo que normalmente os apresentadores fazem, a nossa nave espacial está pousando, não tem nada disso. Hoje é um dia de luz, é a festa de luz, é a festa do sol. Vocês vão ver como vai ser fácil e gostoso singrar as águas da música brasileira. Para isso, eu chamo o meu companheiro, o criador desta série, meu querido Manuel Barembem, direto de Israel, para contar mais um pouco do que vem por aí. Olá, Luiz. Olá a todos que estão nos vendo, nos ouvindo, amantes da música do Brasil. Hoje, realmente, Luiz, é um convidado muito, mas muito especial. E especial porque ele representa um dos movimentos mais ricos da música popular em todo o mundo. A Bossa Nova é um movimento de música que começou aqui no Brasil e se expandiu para o mundo inteiro. Para onde você vai encontrar o ritmo da Bossa Nova de alguma maneira. Não tem como fugir disso. Você, de repente, está assistindo uma série de filmes de ação na televisão, com certeza, a hora que aparecer a imagem de um bar, vai aparecer uma música com o som da Bossa Nova. É extraordinário isto. E a pessoa de quem eu estou falando é nada mais, nada menos que Roberto Batalha Menescal, o nosso Menesca, Roberto Menescal. Obrigado, Mendes. Que bom. Estamos começando com elogios assim. Puxa, vou guardar isso aí. Vou filmar isso aí para sempre. Obrigado. Mas não, Menesca, desculpe, mas não é elogio. É o seguinte, é a constatação da verdade, sabe? Isso não é elogio, é verdade, sabe? Eu estou morando em Israel, você sabe, eu morei na Itália um tempo. Então, você não tem como. Aonde você vai, as pessoas perguntam: e a Bossa Nova? E a Bossa Nova? E a Bossa Nova? É sempre assim, sabe? É desse jeito, não tem por onde fugir. Tá? Menesca, deixa a gente começar. Desculpa, eu vou te chamar na intimidade de Menesca, porque é como a gente te trata e todos te tratam também. Por favor. Você tem uma coisa que é especial, não é do lado músico, é que você nasceu, pelo que eu sei, em Vitória do Espírito Santo. E se alguém fala de Menescal, pensa imediatamente em Rio de Janeiro. Ou seja, você incorporou, sabe, o processo de figura carioca sem ter nascido no Rio de Janeiro. Conta um pouco da tua história, um pouco da tua juventude, infância, juventude, até chegar onde você chegou, o início do caminho da Bossa Nova, o início do caminho teu de músico, produtor, criador de trilhas sonoras. Tá? É isso, vamos lá, depois eu tenho minhas outras perguntinhas. Bom, eu nasci em Vitória, Espírito Santo, mas vim para o Rio com 3 anos de idade. Então, na verdade, eu sou carioca, né? Basta o jeitinho de eu andar. E morei assim, longe um pouco da praia, o Jardim Botânico e tal, mas com os 12 anos de idade nós nos mudamos para Copacabana, onde a gente morou num prédio que um tio nosso construiu, que ficou muito famoso, se chamava Galeria Menescal, que na verdade foi o primeiro shopping center do Brasil, né? Porque você ia da avenida para outra, o prédio começava na Rua Barata Ribeiro, que era famosa, Copacabana, ia para a Avenida Copacabana. Então, ali era cheio de lojas e eu morava ali. E muita gente achava que eu era dono, né? Quer dizer, meu pai era dono da galeria. E perguntava: vem cá, você é dono da galeria? Eu nunca disse que era, mas também nunca disse que não era, tá? Então, deixava-se no ar. E foi assim, quer dizer, com 12 anos de idade,
Meu pai me botou, nessa mesma galeria, me botou numa aula de piano, com a tia minha que morava lá, dava aula de piano, e eu fiquei 1 ano estudando, ganhei um pianinho de apartamento, assim, um pianinho de armário, que eles chamam, mas minha tia batia muito com a varetinha assim, no meu dedo quando eu errava, ou quando eu fazia uma coisa que ela não gostava. E aquilo doía, cara, doía, sabe, batia, pum! Então, eu chegava ela falava paiaradinha, parabadabadabadá. Aí eu ia para casa, tá? E quando voltava com a lição, eu falava pam, badabá, pum, no dedo. Então, eu passei 1 ano levando essas varietadas no dedo, mas aí larguei o piano. Quer dizer, não larguei o piano, larguei a aula dela, né? E fiquei tocando piano até os 17 anos, quando conheci o violão, quando me encontrei com o violão. E naquela ocasião, eu e Nara éramos namoradinhos, né, em Copacabana, eu com 17 anos, ela com 14 anos. E então eu fui para Vitória para passar as férias, encontrei 2 cariocas lá com violão e tocando aqueles sambas canções todos. E quando voltei para o Rio, telefonei para Nara e falei: Nara, eu tenho uma novidade, eu estou tocando violão, começando a tocar violão. Ela falou: eu também tenho novidade, eu estou tocando violão também. Que ela foi passar férias em Campos Jordão e lá também um grupinho de amigos tocava, e ela veio e o pai dela comprou logo o violão. E foi assim que tudo começou na minha vida, né, com o violão. E assim a Nara era uma pessoa muito jovem, mas muito mais preparada intelectualmente do que a gente, né? E fisicamente também. Ela com 14 anos era uma mulher, assim. E os pais falaram assim: olha, nós preferimos que vocês venham para casa, aqui em casa, do que a Nara sair com vocês e voltar 4 horas da manhã. E foi assim que começou a turminha da Bossa Nova. Vinha um, vinha outro, sabe? A gente encontrava um cara que tocava um acorde moderno, falava: aparece lá na casa de Nara. E assim começou tudo. Que legal, que legal. Essa é uma história importantíssima. Tá? E, Luiz, você tem alguma coisa para perguntar? Eu tenho uma seguinte, mas... Eu prefiro que você dê sequência, porque eu tenho uma lista imensa aqui, inclusive de coisas que eu tenho curiosidade, mas eu acho que esse lado aí da intimidade, da casa da Nara, até porque a Nara foi musa, inspiradora da Bossa Nova para muita gente, e pouca gente sabe que a coisa nasceu ali, no apartamento em que eles estavam se encontrando, no apartamento onde ela morava e tudo mais. Segue, Manuel. Então, Menesca, é o seguinte, eu estou em Israel e aí eu estava preparando uma palestra sobre música popular brasileira, da qual você me deu a honra de mandar um depoimento, e vamos falar para as pessoas que estão nos ouvindo e nos vendo, como é que é a história do primeiro show que levou o título de Bossa Nova? Bom, a gente tinha então esse grupinho, porque você imagina que os sambas canções, que a gente adorava, eram lindos, né? Sambas canções maravilhosos, mas as letras, cara, eram muito pesadas. Você tem que imaginar a gente com 18 anos, Nara com 15, né? E outras pessoas sempre ali. O único mais velho era o Ronaldo Bosco, que era jornalista e tinha mais uns 6 anos do que a gente. Assim. Mas as letras só falavam em se eu morresse amanhã de manhã, não faria falta a ninguém. Como eu sou infeliz, ninguém me ama, ninguém me quer. Então, nós resolvemos, até por influência do Ronaldo, começar a vamos fazer uma música aqui de brincadeira e mudar um pouco esse conceito de infelicidade. Pô, a gente mora em frente à Copacabana, sabe a praia de Copacabana, a gente usa a praia democraticamente para futebol, para vôlei, para os primeiros surf, né? Então, não tem jeito da gente ficar cantando essas letras assim. Aí começamos a brincar. Era uma vez um lobo mau que resolveu jantar alguém, né? E assim começamos a fazer música, mas sem compromisso de fazer uma coisa que fosse profissional. Mas uma cantora que você conheceu, pelo menos de nome, que nos deixou muito cedo, que foi Silvinha Telles. Era muito jovem, mas ao mesmo tempo era profissional, já era uma profissional. E ela falou assim, ela conhecia a turminha da gente, falou assim: vem cá, eu vou fazer um
um show na Hebraica, ali em Laranjeira. Vocês não querem dar uma canja lá? Pô, era tudo que a gente queria, né? Pegamos 2 táxis, com 4 pessoas em cada táxi, e fomos para lá. Quando chegamos lá, estava escrito assim: hoje, Silvia Telles e o Grupo Bossa Nova. E eu achei que o Grupo Bossa Nova era o grupo que já estava tocando lá em cima, para o pessoal dançar e tal. E eu perguntei para o organizador lá da festa: vem cá, esse Grupo Bossa Nova não vai ficar chateado da gente, de repente, entrar e tocar umas coisas? Ele falou: não, cara, desculpe, mas é que eu não sabia o nome de vocês e botei assim o Grupo Bossa Nova. Aí o Bosco veio por trás de mim e falou assim: esse nome é nosso. E o Bosco a Silvinha pediu para ele apresentar o grupo, ele subiu no palco e apresentou. E agora com vocês o Grupo Bossa Nova. E a gente já foi para casa com o nome de Bossa Nova. Olha só. Olha, você me lembrou de uma pessoa fantástica, que foi a Silvia, e eu tive a honra, posso até dizer, de ter trabalhado, eu era assistente de produção do Walter Silva no Paramount, no show que você, com o teu grupo, acompanhou a Silvinha Telles. Que bacana. Então, foi muito legal, foi muito legal. E eu aproveito a deixa para dizer e para lembrar da nossa saudosa hoje, Claudinha Telles, com quem eu convivi muito, de quem eu fui amigo pessoal e tive o prazer de lançar um dos primeiros discos na radiodifusora e, infelizmente, nos deixou muito cedo, mas que trouxe, que guardou tudo que a mãe, tudo que a querida Silvinha Telles propiciou no seu curto espaço de tempo entre nós também. Verdade. Sério. Só para acrescentar, o disco da Silvia Telles, Silvia USA, é meu disco de referência de produção. Tá? Falei isso para o Aloysio, quando a gente sentava juntos nas reuniões de segunda-feira, eu falei para ele: esse disco é o meu de referência de produção. Bacana. Ela é maravilhosa. Aprendi muito com ela, muito. Pessoas que vêm para trazer algo mais além do simples cantar ou do simples ser músico, sempre traz alguma coisa a mais que deixa uma saudade maior ainda quando ela se vai. Então, e você, além, só para... Desculpe, tá? É que eu estou entusiasmado com você, né? Então, você tem tanta coisa para a gente falar que eu não sei. Então, e você tem uma coisa fantástica, uma coisa que eu não tive com todos os artistas que passaram comigo e tudo. Você teve uma coisa extraordinária, que ter gravado com Silvia Telles e com Elis Regina. Então, sabe, isso é um credencial que não tem tamanho. Na verdade, Manuel, eu tive muita sorte na vida, em tudo, em todas as coisas. Claro, tem uma coisa ou outra, mas, no geral, eu tive muita sorte. E uma das grandes sortes, eu vou te falar aqui, uma das grandes sortes da minha vida foi um presente que você me deu, cara. Presentão. Imagina, você um dia me entrega Chico Buarque, fala assim: olha, Menesca, eu preciso passar um projeto do Chico para você. E me deu apenas o projeto Construção, né? Onde o Chico passa dos seus 30 mil discos para 300 mil discos. Né? Quer dizer, isso, imagina, um presente que eu ganhei assim, não lutei por ele, nada, mas você me deu. Menescal, agora é um papo entre nós, então é um parênteses. Quando eu tinha decidido que eu ia embora para a Itália, que o Trossard estava precisando de uma pessoa lá, e chegou para mim que ele considerava que eu poderia ser a pessoa, porque ele tinha confiança, que era um problema de confiança mais do que de profissionalidade. E quando eu cheguei para o André, acertei a minha saída e tudo, a pergunta ficou: quem vai te substituir? Eu não tive dúvidas, Menescal. Falei: André, Roberto Menescal. Sabe aquele... Falei: Roberto Menescal. E aí eu sou franco com você. Eu só tenho que dizer para ele, ou você tem que dizer para ele,
para ele esquecer o lado de música e pensar no lado de gravação, que vai dar tudo certo. Ele tem tudo para fazer. E a minha previsão foi na mosca. Então, você criou coisas, além do construção, além... sabe, Bye Bye Brasil é fantástico, sabe? Você ouve, você vê imagem. Essas coisas que você criou, junto com o Bosco, junto com o Lira, com as pessoas que fazem uma descrição da vida cotidiana em qualquer momento desse do Brasil, não tem comparação. Obrigado, Manel, mas que foi um presentão, foi. E espero que eu tenha feito a altura do que você faria, tá? Menesca, isso não tem... Você fez melhor, porque por aquilo que aconteceu, você fez melhor. Então, não dá para comparar o que existe e o que poderia ter sido. Então, as honras são todas suas. Obrigado, Manel, obrigado. Manuel citou agora há pouquinho alguns dos seus parceiros, você teve muitos. Um ou outro era mais fácil o casamento de letra e música, e você sentia, hoje vai sair um montão de coisa, ou você, no frigir dos ovos, as coisas aconteciam sem alguma pretensão? Como era isso em relação aos seus parceiros de composição, Roberto? Eu tive vários parceiros, mas o mais constante foi o Bosco, mesmo. A partir até da convivência que a gente tinha diária, né? O Ronaldo acabou, depois que eu namorei a Nara, passei a bola para ele, né? E ele ficou namorando a Nara, então a gente continuou ali muito junto. E toda noite a gente se encontrava, toda noite. E eu vinha sempre com a música. Primeiro, na verdade, o Bosco fazia música com o Lira, né? Era com o Carlinhos Lira. Toda noite surgia uma música nova, né? E só um instantinho, vou fechar a porta aqui, que tem uma voz. Ok. Então, toda noite surgia, eu ficava ali, aprendia a música, né? Eu e Nara aprendíamos, Nara escrevia música rapidinho, tá? Até que um dia o Carlinhos marcou com o Ronaldo e não foi. O Ronaldo ficou uma fera, falou: o Carlinhos marcou comigo, pediu para eu chegar cedo, e eu não... cara, aí começou aquela coisa, o Ronaldo era muito assim, né? Começou a esculhambar o Carlinhos. Aí eu falei assim: Ronaldo, eu tenho uma música aqui, tal, você não quer ouvir? Aí mostrei, ele falou: que bom, eu vou fazer uma letra. E falou depois: você tem mais uma? Tem mais uma. Então nós fizemos 2 músicas na primeira noite, assim, da estreia da gente. Aliás, as 2 muito ruinzinhas, né? Uma chamava-se Luluzinha Bossa Nova e outra chamava Jura de Pombo, porque o pombo jurou que ia chegar na hora e acabou se atrasando porque o dia estava bonito, ele veio andando em vez de voar. As besteiras assim, né? Mas foram as 2 primeiras. Daí o Ronaldo falou assim: mas Beto, vamos continuar, que acho que você tem... Aliás, as 2 foram gravadas, mesmo sendo ruinzinhas, foram gravadas, né? Uma por Alaide Costa e outra pela Sônia Delfino. Mas na terceira música a gente fez, chamava-se Errinho à Toa, né? E aí o Ronaldo falou assim: Beto, agora acertamos, essa é uma música, hein? E daí em diante começamos a fazer. Mas o Ronaldo sempre me pedia uma coisa que era interessante: o que você pensa, o que você pensou quando fez essa música? E eu falei: Ronaldo, na verdade eu estava assim, fazendo não sei o quê, tá? Aí ele pegava dali e ia embora, né? E foi assim, quase todas, basicamente todas as nossas músicas nasceram de histórias que aconteceram comigo, principalmente. Ou com a gente, eu lembrava: Ronaldo, você lembra aquele dia em Cabo Frio que a gente estava naquela duna, vendo o mar, para o dia seguinte, para a pescaria do dia seguinte? Aí ele falou: maravilha, vamos lá. Lá se vai mais um dia assim, é a vontade que não tenha fim, esse sol, né? Então as músicas nasciam assim. Ou de um pescador que levava a gente para as ilhas lá, né? Sempre no barco dele. E um dia chegamos a Cabo Frio, marcado com ele, e quando chegamos na praia ali do Arraial do Cabo, estava uma multidão assim, sabe, local, né? Aí nós chegamos perto para ver, ele estava morto, estendido na areia. E se enrolou numa linha do peixe e foi levado, encontraram ele
ele boiando depois. Então a gente fez fim, morreu João, João do mar. Deus quem quis levar, quem levou para o fim. Um Deus do mar que outro Deus matou. Que pescar pescou, mas que não voltou. Sabe? Fica até arrepiado. Arrepia. Então, Arrepia mesmo. Ronaldo foi o cara mais assim. Mas tive vários outros parceiros, mas que não tínhamos essa convivência diária. Então, isso prejudicou um pouco a nossa relação. Menescal, nós estamos já hoje é a nossa terceira entrevista, vamos assim dizer, e eu tenho procurado saber dos entrevistados alguma coisa como essa aqui. Você, como compositor, existe alguma música de algum outro compositor que você gostaria de ter escrito? Tem algumas que eu gosto muito. Fora músicas americanas, que eu sempre adorei, negócio de jazz e temas de filme, né? Mas tem, por exemplo, vou citar assim, uns 2 exemplos, do Chico Buarque, né? Me sumiu o título aqui, mas é apaixonante. Puxa, vou até fazer aqui no violão. Porque posso fazer aqui um pedacinho? Puxa, rapaz. Olha, tem um negócio da idade que é danado. É sumida a cabeça de nomes, né? Eu também. É impressionante, cara. Eu falo, eu só me lembro da Anitta para cá. Para trás da Anitta, não me lembro de mais nada na vida. Né? Ai. Então, eu vou me lembrar daqui a pouquinho. Tudo bem. Né? Emendando esta, tem algum artista que você não produziu e que você gostaria, ou não é um artista, tem alguma gravação que você gostaria de ter sido produtor? Você não foi, mas que você gostaria de ter sido? Certamente de várias, certamente, né? A própria Gal, assim, tem coisas que ela gravou. Tem uma música do Caetano, não me venha, a polícia andasse atrás de mim, né? Que é uma música maravilhosa do Caetano, e a Gal cantou tão bonito, cara. Eu queria ter feito esse arranjo aí, né? Mas é uma coisa assim um pouco egoísta também, de querer tudo de bom que eu tivesse ali. Mas eu sempre apreciei muito a coisa que os outros faziam de bom, né? E, por exemplo, tem uma música da Alcione que eu acabei no peito, falei assim, Alcione, desculpa, eu vou fazer esse arranjo e vou dirigir essa gravação, né? Que é o Rio Antigo. Como é que eu faço? Ele Nonato Buzac com Chico Anísio. Opa, eu falei, Alcione, que eu não fazia mais arranjo. Quando eu entrei na Polygram, que eu produzi esses 2 primeiros discos, da Elis, o Água de Março e o Chico, o presente que você me deu, Construção, eu resolvi o seguinte: não vou mais produzir diretamente e nem vou fazer arranjo diretamente. Porque, primeira coisa, quando eu produzi a Elis, já uma cantora X do Cast lá falou assim: pô, por que você produz Elis e não me produz? Ela nem tinha pensado antes de eu produzir o disco dela, mas só por eu produzir Elis, ela já botou isso na cabeça, entendeu? Aí, rapaz, eu falei, não posso fazer isso, não posso. E parei de tocar, inclusive, né? Eu passei 15 anos sem tocar profissionalmente e não tinha nem violão mais. Passei 15 anos, meu violão sumiu, não sei. Eu desconfio que meu filho vendeu o violão quando viu encostado ali. Ele precisava comprar um contrabaixo, que ele estava começando a tocar. Eu acho que ele vendeu. Ele diz que não, mas eu acho que foi. Então, sabe, eu não queria disputar
com outros produtores. Então, armei uma turma de produção muito boa e fiquei muito feliz de estar os outros fazendo. Mas essa da Alcione, por exemplo, eu fui fazer. Outro da Gal também, que é o Samba do Noel, eu nem me lembro. Foi num samba de gente bamba, que eu te conheci faceira, fazendo visagem, passando razão. Gal, eu quero fazer esse arranjo, né? Mas era uma coisa ou outra, assim, na verdade, muito pouca coisa, para não haver conflito, sabe? O artista não me queria como produtor, não, mas na hora que eu fazia com o outro, ele reclamava, né? Você conhece isso? Você agora explicou exatamente aquilo que eu falei antes, que eu conversei com o André. Exatamente isso. Você incorporou o processo, você tinha todos os detalhes na tua cabeça para você poder fazer um trabalho fantástico. A palavra é essa. O teu trabalho na Fonogram foi... Tudo bem, eu passei 4 anos lá, depois vocês passaram mais tempo do que eu e fazendo coisas que não estão aí, estão imortalizadas, sabe? Não tem como... Passei 15 anos lá, na Poligram, né? Sem tocar, sem compor. Aliás, sem compor, só uma música que eu fiz, né? Nesses 15 anos, porque foi encomenda, que foi o Bye Bye Brasil, né? Que o Cacá Diegues me pediu para fazer para o filme dele e chamou o Chico para fazer a letra. Eu não entendi, porque a gente nunca tinha feito uma coisa junto, né? Aí chamou para um jantar e falou: olha, eu tenho uma encomenda para vocês. E o Chico olhou para mim, eu olhei para ele: encomenda para a gente? Que eu quero uma música de vocês para o meu filme. Eu disse: pô, que bacana, mas por que a gente? Ele falou: deixa comigo que eu sei. Eu sei o que estou pedindo. E no dia seguinte já fiz a música, né? Eu estava vindo de São Paulo no avião e já fiz a música dele dentro do avião. E o Chico levou 1 mês para fazer a letra, porque era muito difícil. O Cacá falou: não pode ter uma região para você fazer a música baseada em São Paulo ou baseada no Rio. Não, é uma música que Bye Bye Brasil, fala do Brasil todo. Então ficou o Chico com a tarefa muito difícil, mas ele arrasou, né? Quando veio, você sabe, Manel, que Cacá chegou uma hora e falou assim: Roberto, eu não posso mais esperar. Então, vou o seguinte: você faz um arranjo instrumental. Aí eu fiz um arranjo com sopro, metais, né? Com cordas. E quando estava mixando com o Cacá, na técnica lá do estúdio, da Poligram, entrou o Chico, porque a porta de entrada era o contrário da técnica, né? No outro lado. Aí entrou o Chico, soltando uma porção de papéis assim no chão, tudo emendado um no outro com durex, né? Soltando assim. Aí eu falei: Cacá, eu não... Aí Cacá voltou correndo, falou assim: tem uma tesoura aí? Tem, pegou a tesoura. Aí voltou depois com um pedaço de papel assim grande e falou assim: isso aqui é a letra do Bye Bye Brasil. Eu falei: o resto era a letra do Bye Bye Brasil. Tudo era Bye Bye Brasil ali. Mas Chico, quando começou, não parou mais. Foram 10 páginas de Bye Bye Brasil. Mas Cacá falou: para mim tá bom essa aqui. Ó. Cortou e gravamos nesse mesmo dia. Gravamos a música definitiva lá. Olha aí. Olha, só para o registro histórico, como vocês estão falando muito entre amigos, colegas, parceiros, o André, que vocês falaram várias vezes, se eu não me engano, é o Midani, é isso? Claro, só para registrar, porque às vezes a pessoa que está nos acompanhando não sabe exatamente de quem nós estamos falando, então é sempre bom um grande diretor, um grande presidente e grande amigo também que partiu. Muito bem, Luiz. Muito bem falado. E é o nosso mestre. André foi mestre do Manuel, foi meu mestre, foi mestre de muitos produtores e muitos artistas também. Sabe? Eu acho que sem o André, vou falar aqui, juro que pela minha família que é verdade, sem o André Midani, a música brasileira não seria a mesma. Com certeza. Ele faz parte ele faz parte de vamos dizer assim, de um grupo que eu chamaria, seria assim, se fosse o Ministério, seria o Ministério dos Notáveis da música brasileira, e que
fizeram coisas. Cara. Antes dele, o Alain Trossard, você lembra? O que o Alain fez pela música brasileira. Você tinha o Scatena na RGE, você tinha o seu Emílio Vitali na Copacabana, você tinha o Sebastião Bastos na Áudio Fidelity. Sebastião Bastos, que ninguém sabe a história, e você esteve lá, foi o cara que idealizou, basicamente, o Festival do Carnegie Hall de 1962, é isso? Alguma coisa assim. Estou tentando lembrar, a data não me ocorre agora. Mas aquele famoso concerto do Carnegie Hall com você, com João Gilberto, com, sabe, Tom. Começou com o Sebastião Bastos, que era o presidente da Áudio Fidelity no Brasil, que era uma gravadora pequena. Então, essas pessoas são as pessoas que foram colocando, sabe, preparando o chão para que depois a gente viesse e pudesse continuar para frente. É verdade. É isso. E acrescentando aqui, a Luiz de Oliveira. Meu Deus, esse eu não podia ter esquecido. Esse eu esqueci, mas eu não poderia ter esquecido. O Aloysio teve uma coisa fantástica que está porque existe. Se você pegar os discos, você sabe bem o disco do elenco que vocês, inclusive, fizeram, escrito em cima. Esse disco foi gravado para divulgar a música brasileira no exterior. Estamos falando de 1963. A visão do Aloysio, sabe? Incrível. Tem muita história dentro da música brasileira, por isso que a gente está aqui, para falar de música do Brasil. Você podia entrevistar a próxima pessoa, a Luiz de Oliveira. Ele está aberto lá. Se você chamar, ele vem. Chama ele no céu que ele vem. Sim. Eu dei um branco agora. Eu falei, o que o Menescal está falando? A produção avisa aqui que o show do Carnegie Hall começou às 20h30 em Nova York, no dia 21 de novembro de 1962, portanto, no século passado. Isso aí. É isso. Aí o ano que vem vão se completar 60 anos, né? Sim, sem dúvida. Deixa eu aproveitar, falamos de idade, eu queria saber de preferências. Por acaso, um homem que nasceu, um profissional como você, Menescal, que nasceu sob o signo de Escorpião e provavelmente tem o seu ascendente em Câncer, ou seja, signos muito leves, muito tranquilos. Tem o mar como preferência? Foi alguma coisa que inspirou muito você e os seus parceiros de letristas? O mar teve presente em pelo menos 50%, 60% das nossas músicas, né? Incluindo Tom Jobim, incluindo Marcos Valle e tudo. Porque, primeiro, a gente morou no Rio de Janeiro, um Rio muito bom, muito bom. Eu sempre falo, nós éramos felizes e sabíamos, isso é a diferença, né? E a casa da Nara, o apartamento da Nara, na Avenida Atlântica, com 15 metros de janela, né, para o mar. Então, eu me lembro que o Andy Summer, do The Police, me pediu muito se eu podia conseguir ele ir no apartamento da Nara, há pouco tempo, sei lá, 8 anos atrás, para sentir a aura assim, daquilo que a gente tanto fez em música ali. Aí eu mostrei e ele falou assim, poxa, mas ele chegou na janela e falou assim, mas, cara, não era muito movimento aqui na Avenida Atlântica para vocês fazerem música aqui? Eu falei, cara, senta no sofá aqui, onde a gente trabalhava, né? Aí ele sentou e eu falei, tá vendo? Você não vê trânsito nenhum, você só vê o mar. Então, a gente sentava e aquela janela, você dali não via mais nada abaixo, né? Então, o mar foi uma grande inspiração para a gente e uma grande parte da nossa vida a gente deve ao mar. Você trabalhou, obviamente, com Elis, e eu gostaria que você falasse um pouco do que você viu, sentiu, como você conviveu com ela. A Elis Eu conheci a Elis quando ela chegou de Porto Alegre, eu fui esperá-la no aeroporto para levar para o primeiro programa de rádio que ela ia fazer com aquele disco da Continental. Eu era divulgador da Continental. E depois foi encontrá-la no 2 na Bossa.
Elis, olha, eu sempre falo o seguinte, gênio não vale, tá? Não adianta falar, aí esse aqui, não, gênio não tem explicação. Elis é gênio. Eu sempre falo, minhas queridas cantoras, amigas, vocês são todas maravilhosas com quem eu trabalhei, mas eu falo abertamente para ela, igual a Elis não tem. Não tem e vai ser difícil ter, aparecer alguém igual. Eu tive muito prazer em trabalhar com ela assim direto, tocando, né? E produzindo, às vezes, e fazendo arranjos e tal. Uns 4 anos, 3 para 4 anos. Fizemos a Europa, todo ano a gente fazia 1 a 2, 2 turnês pela Europa. A Pimentinha era difícil, Manuel, você sabe, Pimentinha difícil da gente tratar, mas era um gênio, cara, sabe? Deixava acalmar um pouquinho e vamos embora. E fomos assim durante muitos anos, até um dia que eu falei para o Midani, isso é interessante porque aí eu mostro como é que eu entrei na Poligram. Eu falei, André, a gente, todo sábado, André e eu, todo sábado que eu não estava tocando, André e eu andávamos a praia de Copacabana inteirinha, sabe? Era falando da música, aquela coisa vindo, aquela ebulição de música boa, de arte, né, que estava no Brasil naquela época, ali pelos anos 68, 69, assim. Aí eu falei, André, eu vou largar a Elis. Ele falou, cara, não faz isso. Eu disse, mas por quê? Eu digo, não, porque tá meio dupla, assim, sabe? Tudo que eu tenho que fazer com a Elisa, tudo que faz é comigo. E acho que não é bom para ela, não é bom isso para ela. Para mim, tudo tanto faz, mas eu acho que ela tem que alçar novos voos. Mas Roberto não faz isso, quem é que vai cuidar da Elisa? Porque eu levava ela para a gravadora com tudo pronto, repertório, tudo, mesmo que fosse produzido até por outro, mas era coisa que a gente tocava. Aí André ficou, mas isso é definitivo? Eu digo, André, já combinei com ela, vou ficar mais 3 meses para armar um novo grupo e tal, e já combinei. Ele falou, puxa vida, então eu quero você na Poligram. Eu digo, puxa, mas para quê? Eu quero preparar você para diretor artístico. Em 6 meses você está preparado. Eu fiquei, mas, cara, como é que é isso? Eu nunca tinha tido um emprego, né, Manel? Não, emprego. Né? Aí eu perguntei para ele, mas vem cá, tem que ir todo dia? Ele falou, claro, é funcionário. Eu falei, então, me dá uma semana para pensar. Ele falou, não dou, não. Te dou até amanhã. E no dia seguinte eu aceitei. Mas isso foi definitivo no que eu aprendi assim de show, de lidar com artista. Depois que você lida com Elis, você pode lidar com todo mundo. Tá? Vai dar certo. Eu tive a experiência com ela foi essa, foi esperar ela no aeroporto, depois o show do Dois na Bossa, que eu fui assistente do Walter e ajudei a gravação como técnico junto, e quando fui finalmente para a Poligram, tá, e ela estava com você, ela estava com o Armando, ela estava com Nelsinho Mota, então estava fora. Até o dia que, 67, logo depois do festival, o Armando um dia me liga, Armando Tiliani, que era o diretor artístico geral da companhia, me liga e diz, Elis quer conversar com você. Falei, tudo bem. Sentamos para conversar e sentou o Armando, eu, a Elis e o Fernando Lobo. E ela queria que eu produzisse o novo disco dela e se eu poderia trazer o Rogério Duprat para trabalhar junto e tal. Bom, eu fiquei maravilhado. Vamos, claro, vou falar com o Rogério, mas com certeza nenhum problema, nada. Saí, 2 dias depois, o Armando me liga para dizer que ela desistiu da ideia, que ela está pensando em outra coisa e tal. Aí, a última vez que a gente se viu foi na Poligram, ainda era ali na 9 de julho, e a gente se abraçou e ela virou para mim e disse assim, a gente ainda vai fazer aquele disco. E foi a última vez que a gente conversou pessoalmente, infelizmente. Pessoa incrível, mas gênio. Estou falando, não é gênio, gênio difícil, não. Gênio.
é uma gênia dentro da música, é um gênio. Ela sabia tudo. Ela não tocava o instrumento, mas tinha hora que a gente ficava procurando a harmonia. Onde é que vai aqui? Ela fala, o baixo vai a pom, patetim, tum, pom, padá. Aí a gente pegava pelo baixo que ela cantava e amava. Quer dizer, não Não, tem explicação. como você mesmo disse, é um gênio, é uma coisa à parte. Essa frase que você falou, de que nunca mais, está gravado na TV Bandeirantes, no dia do velório dela, quando me entrevistaram, e eu falei, olha, foi-se a maior voz feminina de todos os tempos do Brasil e dificilmente vai aparecer outra, muito dificilmente. É verdade. Olha, eu não vou garantir para você porque nós éramos dois, mas quem fez as reportagens no Teatro Bandeirantes, aquela madrugada em que o nosso Autílio de Oliveira fez questão de preparar toda a recepção para eles, o repórter era eu. Passei a madrugada, não tenho as gravações, mas entrevistei Carlos Lira, entrevistei Boscoli e outras pessoas que chegavam lá, que eu até ficava perguntando quem é, porque às vezes, pelo fato da pessoa ser músico de estúdio, ou não ser aquela que aparece, né, no palco, como aparece o cantor, eu não tinha produção, não tinha nada. Falei, gente, eu conheço, mas quem é? Me fala o nome, me lembra e tal. Talvez eu tenha entrevistado você, Manuel. Um dia eu vou lá buscar nos arquivos implacáveis do SEDOM para confirmar isso. Bacana, Tá bacana. bom. É isso. Menescal, dentro da tua, quer dizer, agora eu falar uma coisa que eu falei no começo, mas eu gostaria de ter a tua palavra, que você viajou, além de ter viajado o mundo por aí, tá? Você também teve, ou tem ainda, eu não sei, Albatroz existe ainda? Existe. Existe, na verdade, como produtor e um catálogo, né? A gente fez um catálogo muito grande. E esse catálogo está aí no exterior. Graças a ele que eu estou podendo ficar em casa um ano trancado. Então, era isso que eu queria que você descrevesse um pouco de quem conviveu isto, de produzir o disco, do disco que vai para o exterior, de fazer coisas especificamente para o exterior, entendeu? Como uma visão da música popular brasileira, uma visão do que a música brasileira pode ser ou não fora do Brasil. Que a gente precisa viajar. A nossa música tem que viajar, ela é muito rica. Ela tem que sair, de alguma maneira. Claro. Na verdade, a gente começou meio falando assim, vamos fazer algumas coisas que as gravadoras não querem fazer, né? Então a gente começava a criar, isso aqui, esse artista elas não estão querendo. Então vamos convidar ele, vamos fazer mas sempre um projeto, na verdade, a maioria, 90% era um projeto, né? Como o Emílio Santiago, né? Quando eu saí da Polygram, em 85, saíram com o Emílio também, porque Emílio estava lá há 10 anos, mas vendia muito pouco disco, né? E saíram com ele. Então, eu propus a ele fazer o projeto das aquarelas, né? Que ele não queria fazer, claro, né? E eu falei, Emílio, tudo bem, eu pensei em você, mas você não quer fazer? Não, meu público não vai gostar dessa coisa, meu público quer que eu seja lançador de música. Aí meu parceiro, que era Raimundo Bittencourt, né? meu sócio, falou assim, ô, Emílio, que público é esse que você cita aí, que não vai gostar? Pô, nós estamos falando de procurar uma coisa para 50, 60 mil discos. Então, não, mas meu público, não sei o quê. Aí eu falei, ok, Emílio, você não quer? Então vou falar com os outros dois. Aí ele falou, quem são os outros dois? Eu digo, não vou falar, porque eu não tinha dois nenhum, tá? Mas falei isso só para despertar nele aquele ciúme. Ele falou, mas quem são? Eu digo, não, eu não posso dizer, porque são amigos teus também. Depois o cara, de repente, não quer e tal. Aí ele falou, não, então, como é que é mesmo o projeto? Né? Aí já voltou um pouco a carga e topou fazer o primeiro. Falou, vou fazer um só, hein? Que eu queria fazer uma série, talvez de 3, 4. Aí, o primeiro. Na verdade, o Emílio vendia a média de 10 meu disco, 15 às vezes, o que mais vendeu nos 10 anos dele lá.
E o primeiro da série vendeu 850 mil discos. Quer dizer, você vê como, às vezes, as gravadoras não querem uma coisa, o artista não quer, mas aquilo você sabe que aquilo vai dar... Não, nunca pensei que ia dar 850, mas uns 50 mil discos eu achava que ia dar. E a série toda foram 7 discos, venderam 6 milhões de discos. Está lá os dados na Som Livre para quem quiser ver. Então, sabe, eu sempre lutei para fazer uma coisa que as gravadoras não queriam e que eu achava que podia ser bom. É a ideia. A ideia é tudo. A ideia e o talento, isso aí, tudo. Quando você junta talento, profissionalismo e uma boa ideia, não tem como fugir. Mas, até respondendo o que você perguntou também, João, nós fizemos para o Japão os primeiros discos, pensando em música brasileira, em música estrangeira com ritmo brasileiro. Aí começamos a fazer Beatles em bossa, sabe? Sinatra em bossa e tal. Aí o Japão já fala assim, eu quero pelo menos 2 a 3 discos por mês. Bom, a gente começou a produzir, armamos a equipe e tal. Nós produzimos mais ou menos assim 10 anos, uns 12 anos, nós produzimos 2.000 e poucos discos, assim, com projetos para o exterior. E esses discos que estão rodando hoje aí, e a gente continua, de vez em quando, fazendo mais uma, inventa mais uma aqui, né? E tem uma coisa sem fim. E o pessoal gosta muito, pô, sabe? Mais do que música brasileira mesmo. Eles querem Sinatra em bossa. Pô, o pessoal adorou. Né? Beatles em bossa, adoraram. E vai assim, quer dizer, né? A gente, de vez em quando, ainda tem uns pedidos, mas eu estou mais trabalhando pessoalmente, fazendo mais produções minhas aí para a Som Livre, para outras gravadoras, sabe? Então, a gente esgotou um pouco essa coisa. 2.100 discos parece que a gente tem. Tá bom, né? Tá bom demais. É um catálogo e tanto. É um catálogo e tanto. Menescal, você falou de cantoras geniais e geniosas, como Elis, falou de cantoras com técnica super aprimorado, que eu acredito seja, por exemplo, Gal Costa, mas não falou de uma cantora que fez uma carreira muito bacana na Poligrama, acho que até ela começou lá, e que você deve ter produzido o primeiro disco dela. Zezé Posse. Isso. É amiga pessoal, eu fui colega de banco escolar, de faculdade, do Zé Posse, né? Quer dizer, eu fiquei muito próximo da família, mas independente disso, é uma cantora que tem uma técnica aprimorada, que canta diferente, talvez até por isso ela não, depois dos sucessos que ela conseguiu, ela resolveu dar uma parada para fazer um pouco mais, né? A música, a arte e não a música comercial. Como foi produzir o Flor do Mal? Bom, primeiro, eu jogo muito com a intuição, acho que não pode perder a intuição, né? E eu fui à Bahia fazer um show com alguém, não sei, e uma pessoa da televisão me chamou para fazer participar de um programa dele, né? E eu fui, ele me pegou no hotel e fomos andando para a televisão, aí passamos por um teatro, assim, estava escrito, sei lá, peça tal, teatral, com Zezé Posse. Eu achei aquele nome tão interessante, falei, vem cá, essa Zezé Posse é daqui, da Bahia? Não, ela é de São Paulo. Aí fomos conversando, né? Fomos conversando e tal. Aí lá eu perguntei assim, vem cá, ela faz o que nessa peça? Não, é peça que ela estreou aqui, muito interessante, e ela canta até uma música na peça. Eu digo, ela canta também. Ela canta uma música, não é cantora, né? Eu digo, puxa, você tem alguma coisa dela? Ela fez meu programa aqui, eu gravei uma coisa dela andando na praia e cantando uma música. Aí botou, eu falei assim, vem cá, você me faz um favor, quando você estiver com ela, dá esse bilhete para ela. Eu falei, Zizi, eu sou Roberto Menescal, trabalho na Poligram, se você for ao Rio, por favor, me procure. Passaram assim 3 meses, nem me lembrava mais dela. Aí ela me telefonou. Ô, Menescal, tem aqui um bilhete, não sei se é verdadeiro ou é piada. Tal.
você pediu para você ligar, sua Zizi Posse. Zizi, dá para pegar um táxi aí, vir para aqui, para Barra, encontrar? E ela falou, mas para quê? Eu digo, a gente conversa aqui. Eu digo, olha, gostei muito de uma música que você cantou no programa e tal. Ah, você ouviu? Eu ouvi. E gostei, na verdade, muito do teu nome. Teu nome me despertou uma coisa assim, né? Eu tenho uma intuição que, de repente, a gente podia tentar fazer alguma coisa. Você não quer fazer um demo? Aí fiz um demo com ela, de uma música até do... De quem é? Do Aldir, parece. Acho que era do Aldir, com alguém. Bom, fizemos demo, eu falei, Zizi, quero fazer um disco com você, um long play na época, né? E foi assim que a gente fez e ficamos muito amigos. Aliás, ontem morreu o ex-marido dela, né? Faleceu aqui da tal da Covid. Liber Duarte. Liber Gadelha. Liber Gadelha. Mãe da Luísa, né? Da Luísa. Ele é o pai da Luísa. Sim. Mas foi assim, sabe, uma intuição pura, cara. Antes de ouvir a mulher, Zizi Posse, diga. Depois fui sabendo o nome, Maria Isildinha, né? Ainda bem, né, Zizi, que trocou isso, né? Maria Isildinha é igual a Gal também, aquele nome dela lá. Mas, né, alguns nomes têm que ser trocados mesmo, para ficar sonoro, musicalmente, assim, né? Mas é uma grande amiga, sabe, nos demos muito bem. Estamos assim afastados o tempo, nos vemos outro dia através de uma live, mas gosto muito dela. E muitas outras, sabe? Algumas até que não fizeram tanto sucesso, mas, por exemplo, eu tenho uma pessoa que eu adoro, que trabalha comigo até hoje, desde os discos do Emílio lá, que é Cris Delano. Uma grande cantora, Sim. grande cantora. Maravilhosa, assim, uma técnica vocal. Aliás, ela dá aula de canto também. E outras tantas maravilhosas que a gente passou juntos. Tenho uma vida muito feliz, graças a Deus. Graças a Deus, pô. Ótimo. Manel, só não conheço teu território aí. Só não viajei para ir para Jerusalém. Olha que coisa, viajei para o mundo inteiro. Onde você falar, eu tive. E Jerusalém nunca fui. Que coisa, né, cara? Vai chegar a tua hora. Que coisa interessante. Antes, as coisas são mais ou menos... tem que acontecer, vão acontecer. Eu soube, que eu não estava sabendo antes, soube depois, que o Marcos Valle esteve aqui num show numa cidade, eu já nem lembro mais, não é cidade grande, era um shopping que o dono de uma loja, que era fã, acho que dele, trouxe ele, só ele, e você conhece o Joca Perpignan? É um ritmista, mora aqui em Israel há uns 20 e poucos anos. Sei. Então, o Joca participou com ele. Eu estava falando, precisamos uma hora trazer o Menescal, pô, falta o Menescal aqui. Então, aí veio esta pandemia, que não deixa a gente fazer mais nada, temos que ficar reclusos, né? E é isso, vamos aguardar, vai ter oportunidade, né? Eu gostaria muito de estar presente quando você viesse. Bacana, cara. Olha, falar em Marcos Valle, uma música que eu gostaria de ter feito, Preciso Aprender a Ser Só. Puxa, eu gostaria muito. Já falei isso para ele várias vezes. Até falei, quer trocar por umas 10 minhas? Ele falou, não estou bem com ela. É maravilhosa. Todos nós, durante um período da nossa infância, juventude, etc., elegemos algumas músicas, né, que aprendemos a ouvir ou na escola, ou no canto orfeônico, ou no rádio. O Preciso Aprender a Ser Só foi um hino que eu carreguei nas costas durante um bom tempo, porque eu tinha desacertos, né? Talvez por ser um mariano convicto, eu tinha desacertos de relacionamento, e essa música ficava batendo nessa hora, dizendo, olha, vai aprendendo por aí, porque a vida não é muito fácil para todo mundo. E agora que nós temos aqui, entre nós na tela,
um criador de verdadeiros hinos nacionais, porque o que o Menescal fez não é nada, não é só música brasileira. São hinos nacionais que foram e ainda são representados, cantados e valorizados por todo esse mundo. Isso é a área mais importante, é o momento mais importante dessa nossa conversa, que, infelizmente, está chegando ao final. Mas antes de chegar ao final, deixa eu emendar uma coisa do que você falou. O Menescal é autor de uma música símbolo. Para mim, é símbolo do que você, quando você pensa em mar, quando você pensa em areia, quando você pensa em Rio de Janeiro, qualquer coisa que se pensa que tem o mar, o barquinho é o hino. Não tem como fugir. Então, eu vou fazer o seguinte, Manel, acho que não te mandei. Eu vou mandar para você, Luiz, uma gravação que eu fiz agora um mês atrás, com 9 cantores japoneses, cantando Barquinho em português. Tá? Que legal. Eu gravei daqui e mandei para lá, e tem um amigo meu que é produtor e é o grande baixista também, Yoshida, e também grande baterista, Yoshida, e um baixista também, amigo meu, e eles botaram lá o baixo e a bateria. Eu fiz questão que fosse a base fosse feita por japoneses, né? Eu mandei aqui só um piano e uma guitarra, e lá gravaram os 9 japoneses. Você vai ver que bonitinho. Tá? Eu gostaria de ouvir muito. Não, vou mandar. Muito. Vou mandar para vocês daqui a pouquinho. Tá legal. Não é? Okay. Vai por WhatsApp mesmo, porque pelo mar vai demorar muito tempo a chegar o barquinho aí. Tá? Foi por isso que eu abri a nossa conversa dizendo que hoje era um dia de luz e que, diferente dos apresentadores da internet que falam da nave espacial e tal, hoje nós singramos por águas bem tranquilas, muito gostosas, porque o barquinho só não queria entregar logo de cara e queria deixar o Manuel apresentar. Muito bom ter você aqui, Roberto Menescal, muito obrigado. E fica você com o espaço para suas despedidas, prometendo que daqui a pouco, mas depois que a série estiver no ar, nós vamos gravar a segunda parte, pelo menos. Amanhã, a que horas, hein? Assim que eu gosto. Esse é do meu time, entendeu? Não tem desculpa. É só marcar e fazer. Bacana, gente. Foi muito interessante, porque a gente falou de fatos que talvez algumas pessoas não conheçam, né? E foi bom a gente relembrar entre a gente várias coisas, quem estava onde naquele momento e tal. Muito bom papo, assim, vale a pena. A ideia é essa, Menescal, que a gente traga o passado, a memória. Eu estou sempre dizendo que a memória é muito importante. A gente não pode perder de transferir a memória para todos, para que todos conheçam e todos saibam. É isso. E como eu costumo dizer, o importante das nossas conversas é que não tem o achismo que a internet coloca aí com a maior facilidade. Não, é depoimento dos originais. Foram as pessoas que ajudaram a escrever a história da música do Brasil e o depoimento delas é inalienável. Ninguém tira, a assinatura está próxima. Bacana. E são todos depoimentos checáveis, hein? Todos esses depoimentos são checáveis. As nossas memórias transferidas para quem quiser aprender sobre o que aconteceu na música brasileira, principalmente nos anos 50, 60, 70, por aí. Então, a história, a gente está tentando colocar isso nos depoimentos. É isso. Ok. Menescal, memórias afetivas, né? Memórias afetivas. Ok. Muito obrigado pela tua presença, por você nos ter dado essa hora aqui de prazer mesmo. E vamos, como o Luiz disse, vamos para uma segunda etapa. A gente se combina isso, tá? Enquanto isso, eu vou inventar mais histórias aqui, tá? Vou decorar para a gente falar. Você não precisa inventar, é só você lembrar. Você tem o suficiente para uma série de programas infinitos. Bacana. Um abraço, Menescal. Um abraço, Luiz, também. Luiz, um abração, Luiz. Até o próximo. Manuel, nós
muito modestamente, acabamos de registrar mais um documento importante para a história da música, ideia do nosso querido Manuel Barenboim. Obrigado e até a próxima, Manuel. Até a próxima. Ficamos aqui na série Música do Brasil, deixando, como sempre, uma singela, uma maneira muito simples de a gente poder agradecer o nosso espectador, você que a qualquer momento pode assistir ao programa e acompanhar.